Olá, amigos, bom dia. Estou passando aqui mais uma vez para falar da educação dos nossos filhos, da criação dos nossos filhos, né? Como educadora, especialista em psicopedagogia clínica e institucional, você viaja mais um pouco, mais além. Nessa quarentena não tem sido diferente, né? Tem encontrado casos que a gente fica assim parado olhando, e o pai e a mãe buscando esta solução para o filho, quando na verdade este problema desencadeado na vida do seu filho é exatamente do pai e da mãe, certo? Aí você vai dizer, mas como? Então, a base é a família. A coluna é o pai, a coluna é a mãe. Então, é uma estrutura fundamental na vida do aluno, na vida do filho e na família de forma geral. Quando o pai falha, a resposta vem no filho. Quando a mãe falha, a resposta também vem no filho. E muitas vezes, hoje, eu encontro crianças com sérias dificuldades, e aí o pai fica preocupado, e a mãe fica preocupada, e eu busco lá atrás, e gosto de fazer alguns questionamentos, algumas avaliações que, para mim, como profissional, é primordial. Por exemplo, a gravidez. Como foi a sua gravidez? Como você vivenciou os 9 meses? Foi uma gravidez tranquila? Foi uma gravidez agitada? Foi uma gravidez onde o seu esposo lhe deu toda a atenção, esteve ali presente? Foi amigo? Foi companheiro? Ou foi uma gravidez na qual o seu esposo não queria o filho, reclamava, bebia, lhe batia? Então, são fatores que vai acarretar na vida da criança, que ou mais cedo ou mais tarde, ou antes ou depois, vai vir, não tem como, a conta vem e tem que pagar. Outro fato importante, o seu parto. Ele foi um parto cesáreo, dentro dos padrões, das normas marcado, ou ele foi um parto cesáreo porque já tinha passado do período? Foi um parto normal, na qual você teve a criança dentro também do período? Ou foi um parto normal que você chegou a sofrer no parto, mas mesmo assim teve a criança? Então são fatores que nós juntamos: a gravidez, o parto normal, o parto cesariano e a situação de cada parto, a veracidade dos fatos, para que você possa entender hoje ou futuramente o que acontece com seu filho. Às vezes o filho é estressado, às vezes o filho é revoltado, às vezes o filho é desobediente. Aí temos também outro fator, a criação. A criação fundamental, a base que eu falei no início, pai e mãe ali presente. Pai e mãe exemplando, pai e mãe educando, pai e mãe dizendo a hora de deitar, a hora de levantar, a hora de comer. Você vai dizer, mas hoje não existe mais isso. Não existe porque você não sabe educar seu filho. E depois as consequências vêm. E vem de uma maneira que você também não consegue mais ter domínio dessa situação. Por exemplo, uma criança com 3, 4 anos, 5 anos, os pais amam ver essas crianças dançando, colocando uma musiquinha, e é muito bom. E tudo que a criança faz é perfeito, mesmo sendo errado. Então essa criança vai crescendo em um mundo na qual ela acha que o errado é certo e que o certo é errado. E quando você chega a um momento para dizer, filho, não pode, é tarde. Se você não ensinar o caminho pequenininho a ele, pequenininho, o caminho do roçado, de ir e vir, como tem que ser, diretamente nas palavras, a criança vai se desviar do caminho, vai errar.
o caminho de volta para casa. E esta criança, este exemplo, tem que ser em casa, na escola e na rua. A boa criança, ela é uma ótima criança em casa, na rua e na escola, obediente. Estou me referindo a uma criança obediente. Mas ela, para ser obediente, ela tem que receber a obediência dos seus pais. A educação dos seus pais. O que pode, o que não pode. O que é sim e o que é não. Entender o não. O não, para a criança, é uma forma de amadurecimento. Porque quando criança, tudo que ela pede você pode dar. Mas quando cresce, muda. Aí o menino quer um carro, quer uma moto, quer um cavalo. E aí a situação vão se complicando de acordo com alguns pais. Então você tem que educar seu filho, ensinar seu filho desde pequeno. E a base é você, pai e mãe. Você tem que ser o exemplo. Para que o filho olhe, se orgulhe e diga: eu quero ser igual ao meu pai. Eu quero ser igual à minha mãe, porque são exemplos de pessoas. E a educação, ela não vem de berços de ouro, não. A educação, o caráter, a dignidade, o respeito, ela vem de cada um de você. Nasce comigo, nasce com você. Nasce nas famílias mais simples. Nasce uma herança do seu pai. Você aprendendo do seu pai, ensinando para o seu filho. E assim sucessivamente, indo de geração a geração. Por isso que hoje as crianças são teimosas e desobedientes, porque os pais já não são, não todos os pais. Isso aqui não é uma regra geral, não são todos os pais. Mas muitos pais hoje esqueceram o seu compromisso de pai e de mãe. Joga seu filho com a empregada, joga seu filho com o celular e pronto. O menino chorou, dá um celular. O menino chorou, dá não sei o quê. Não, gente. Você tem que educar seu filho com os primórdios que o dinheiro não compra. Ensinar seu filho a ser um homem de caráter, ser uma mulher de caráter, ser uma pessoa digna dentro dessa corrupção grande que nós vivemos hoje, que vivenciamos hoje. Ensinar o seu filho que Deus está acima de tudo e que eu e você e ele temos que ser temente ao Senhor e viver em harmonia. Pai respeitando mãe, esposa respeitando esposo, esposo respeitando esposa. Como um esposo quer dar um exemplo, a esposa, como um pai quer dar um exemplo, um filho passando 3 dias no meio do mundo, fazendo tudo errado, muitas vezes bebendo, se prostituindo, usando drogas. Que exemplo esse pai vai dar para um filho? Que moral esse pai tem para chegar e falar com o filho? Então, seja você o espelho. Reflita dentro de casa o que você vai levar para a rua. Uma semente de videira, uma semente boa, uma semente de primeira qualidade. Use sua boca como canal de bênção. Use tudo que Deus lhe deu para ensinar. Que o mundo não tem o que dar. E que você é o maior professor e a maior professora do seu filho. Certo? Pensa nisso. É apenas uma reflexão, mas infelizmente a vivência, o dia a dia, você vai encontrando. E são fatos idênticos, com endereços diferentes. E os responsáveis, na maioria, são os pais, começando da gravidez.